pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso Pod Pro. Um programa que vai falar sobre educação, desenvolvimento e saúde. Para você, papai, mamãe, professores, educadores, né? Para todos que se interessam pelo assunto. Muito obrigado por todos que têm acompanhado, comentado os nossos episódios. E eu queria aqui mais uma vez falar para vocês. Curtam lá nossas redes sociais, sigam nosso canal do YouTube, se inscreva lá. Isso nos ajuda muito e tenho certeza que cada semana vamos trazer pessoas que vão agregar cada vez mais com seus conhecimentos. E para começar, né, vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto muito interessante, mas vamos falar de nossos apoiadores, que são eles. Primeiro, o pessoal do Grupo Integra, de formação de professores, consultoria educacional. Agradecer, mandar um beijo para todas as meninas lá. Depois temos também, vamos lá, quem que é o próximo? Ah, a Psicomotricidade Nacional. Batemos mais de 27 mil profissionais lá compartilhando informações sobre a psicomotricidade. Então, pessoal, um grande abraço à minha amiga Ione, que está à frente desse movimento, né? E para todos os psicomotricistas do Brasil. Vamos lá, próximo. Ao Centro de Referência Inclusivo e Esportivo CRIEE, lá de São Bernardo, das meninas também, Sandra Amara, todo o pessoal, Verônica. Eu queria deixar um grande abraço, um grande centro de referência de inclusão com esportes, oficinas, também especialistas. É um grande trabalho. Conheça lá, entra na página deles, nas redes sociais, que você vai ver o grande trabalho que eles realizam. Não podemos deixar de falar também do Centro Motriz de Desenvolvimento e Aprendizagem, clínica multidisciplinar, que trabalha com avaliação e também com intervenção nas áreas de multidisciplinar. Então, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade, né? Então, para sua criança, para adolescentes, né? Então, saiba um pouquinho mais, acompanhe também o Centro Motriz. É isso, pessoal, e acompanhe o nosso Pod Pro, se inscreva lá, acompanhe nossas redes sociais. E é isso, vamos lá? Então, pessoal, hoje vamos trazer aqui duas convidadas que eu fiquei muito feliz de ter aceito o convite. E vamos falar de um assunto muito importante, que vamos falar da gestão educacional na era digital. Um assunto importante para todos os educadores e também para todos os pais, famílias, para entender um pouquinho quando se pensa na escola, na dinâmica e todos os desafios atuais. E para isso eu trouxe uma dupla que vai agregar muito para vocês, que é a Rebeca Fazani e a Fernanda Oliveira. Então, assim, muito obrigado, meninas, pelo convite, né? E a gente sempre, eu gosto que vocês se apresentem e falem um pouquinho de vocês, né? Então, quem é a Rebeca? Como que é a sua atuação hoje? Né? Fala um pouquinho pra gente. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou a Rebeca, eu atuo há 12 anos em escola, né, no contexto educacional. Comecei como estagiária, atualmente eu estou na vice-direção do Colégio Liceu Jardim aqui em Santo André. E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho desse tema, né, tão desafiador, mas tão importante no nosso dia a dia. Tá. Muito obrigado, Rebeca. Eu tenho certeza que vai agregar muito pela sua experiência, né? Você cresceu dentro de uma escola, né? Então acho que Exatamente. você passando por toda essa jornada vai poder agregar muito, conhece bem a realidade das escolas e vai poder contribuir muito com nossos espectadores, né? E Fernanda, fala um pouquinho também hoje qual que é a sua atuação, sua caminhada na área da educação. Então, olá, muito obrigada pelo convite. Atualmente eu estou na direção pedagógica do Liceu Jardim. Eu também trabalho com formação de professores nos cursos de pós-graduação em psicopedagogia e educação socioemocional. E essa temática é sempre necessária em todos os contextos da educação. A minha trajetória aí são 25 anos de estrada, da sala de aula
a coordenação e a direção, então é um olhar e uma vivência bem significativa nesses movimentos, né? Eu gosto de contar que eu não falo para o professor, eu falo como professora, né? Eu estou diretora, mas eu sou professora. Então, acho que isso é uma apresentação importante quando a gente vai falar sobre esse tema. Exatamente, né? Eu sempre falo também, por mais de muitas atuações, eu sempre falo que a minha principal, e eu sou professor, né? E Rebeca, eu sempre gosto de, quando eu vou no liceu, falo com os professores, eu gosto muito de agradecer, porque minha atuação de psicomotricista começou muito por causa do Liceu Jardim, né? Quando seu pai, há muitos anos atrás, montou uma sala de psicomotricidade e pediu para a Estela, para as meninas, e do nada elas apareceram na clínica, né? Então, meu início, isso há, sei lá, 15, 16 anos atrás, foi muito também por causa das meninas lá da educação infantil, né? Então, minha jornada está muito próxima também, né? Essa história sempre conversou muito bem. Então, só tenho a agradecer, né? E é uma referência o trabalho de vocês aqui no ABC. Então, isso é muito importante. E eu sempre falo que é muito importante as trocas entre os educadores, a gente trabalhar com os desafios também que a gente tem, porque a educação mudou muito nos últimos anos, né? São vários desafios. Hoje, na escola, na gestão que vocês estão à frente, quais são os maiores desafios que vocês observam atualmente na escola? É o quê? Capacitação dos seus professores? Lidar com a diversidade? O que vocês mais estão enfrentando no momento? Quem quiser falar, começar. Eu acho que a gente tem dois principais, tem vários, né? Sim. A escola são desafios o tempo inteiro, mas tem dois principais que nos demandam bastante energia de estratégia, de reflexão, de trabalho. E de um lado é a questão com a família estar conectada com os valores, com os princípios da escola e quererem o mesmo para a formação de seus filhos. Então, esse é o nosso desafio todos os dias. E também a formação de professores, porque a gente tem percebido cada vez mais um esvaziamento da formação docente. Não temos mais pessoas tão interessadas pela profissão. E aí, os profissionais hoje que estão no mercado, a gente precisa segurar e ter ali com uma força, investir na formação desse grupo que a gente acredita que está ali com a gente. Então, tem sido os nossos maiores desafios, né, Rebeca? Sim. Inclusive, isso é um fenômeno mundial, né? Lógico que a gente tem que olhar para o nosso pedacinho, mas isso é um fenômeno mundial. Então, tem vários relatórios, vários estudos que mostram que o desinteresse dos mais jovens pela profissão docente, né, tem sido cada vez maior. E isso nos assusta bastante, né? Justamente porque a gente fica pensando o que será dessa próxima geração de professores e, consequentemente, do ensino, né, dos alunos. Mas a gente vê hoje no liceu, e acabamos trocando também muito com outras escolas, que a gente tem estamos vivenciando uma época em que os professores estão se sentindo muito sobrecarregados, né, como se eles estivessem acumulando funções além da sala de aula, né, às vezes até algo que já era feito, mas talvez não nessa intensidade. Então, são desafios realmente que fazem parte mais frequente do nosso dia a dia, né? Perfeito. Eu vejo que isso é um ciclo que a gente está vivendo que impacta muito, né? Então, desde a formação de pedagogia, das licenciaturas, que a gente tem visto muitas vezes a qualidade, muitas vezes apenas de forma remota, assim, a prática, né? E muitos professores estão tendo que vivenciar a realidade aprendendo no dia a dia, né? Então, essa capacitação contínua dos professores acaba sendo mais do que necessário, né? E também eu falo assim, não sei se vocês percebem isso, né? A gente vê que muitos professores, até encorajar, mediante esse estresse, tudo isso que está passando, buscar nova formação, eles próprios também é muito complexo, né? Está muito difícil nesse momento. E mediante todas essas questões que vocês falaram, das crianças principalmente, das famílias, como que vocês no liceu tentam aproximar a família com os valores, com esse olhar, porque realmente, né, isso é muito importante para que o processo dê certo, né? Quem gostaria de falar um pouquinho?
A gente tenta conscientizar muito a família, né, no sentido de que existe uma linha, uma visão que a escola adota, né? A gente fala muito que não existe pedagogia sem filosofia. Então, Uhum. por trás de toda escola existe um conjunto de crenças, de valores que fazem parte do escopo pedagógico daquela instituição. E não é que exista uma escola errada e outra certa, mas são escolas que se posicionam de forma diferente. E é importante que isso aconteça, né? Afinal de contas, a sociedade é plural. Mas para isso é importante que a família também entenda que a escola não pode, não deve, por uma questão de identidade, mas também não pode, não tem capacidade de passar na casa de cada um, né? E fazer o que Sim. cada um quer. Então a escola tem que ter seus valores, seus princípios, sua identidade, e a família faz análise, né, daquilo que faz sentido ou não, de acordo com os valores dela. Então a gente vai muito nessa linha de conscientização. Antes da família fazer parte, né, do colégio, mas também após, porque é natural que, com o passar dos tempos, né, muitas vezes alguns valores ou até mesmo algumas crenças possam ir se modificando dentro de cada família, dentro de cada composição. Então, a gente trabalha muito nessa conscientização, né, prévia e também ao longo aí do ano. Então, a gente tem projetos de escola de paz, as próprias reuniões, né, com os professores, trazendo aí pessoas de fora para poder ampliar esse círculo, né, e construir junto com eles. Incrível. Fernanda? E a gente precisa transformar a escola, né? Nós acreditamos muito nisso, que a escola tem que ser possível para aquela criança, para aquele sujeito que está em formação. Da educação infantil ao ensino médio. E muitas vezes a gente tem vivido um cenário que é até um tema muito sensível, que são as questões das adaptações, né? Estamos falando aqui das crianças que precisam de acompanhamento, de inclusão, e aí nós precisamos olhar para a criança, não para um diagnóstico, Perfeito. né? Porque às vezes o diagnóstico ele vem só como um rótulo. Meu filho, vou pegar o que nós mais temos hoje na escola, TDAH. Mas realmente é um TDAH diagnosticado, ou é circunstancial, ou é uma falta de limites, porque nem todos os profissionais fazem um diagnóstico tão Perfeito. assertivo. Então a gente Sim. precisa ter certeza com a necessidade daquela criança. E muitas vezes a família nos pede algumas adaptações que engessam o processo, que não permite a criança crescer. Então tem que ter um super jogo de cintura para acolher essa família, abrir a escuta para as necessidades que ela tem, mas que ela também possa olhar para o filho dela. Você quer que teu filho, por exemplo, não dê conta de fazer determinado processo, se ele é capaz? Confia no que a escola está trazendo para você. Nós estamos ali muitas horas do dia com ele. Ele é capaz de se desenvolver. Ah, mas tem sofrimento às vezes. Sofrimento é necessário, mas ele não é para a vida toda. Ele é circunstancial. Vamos fazer com que ele vença essa barreira. E a gente tem alunos que chegam no ensino médio com essa perspectiva muito mais fortalecidos, muito mais confiantes no seu processo e seguiram uma trajetória de escola com TDAH, mas não ficaram engessados num diagnóstico. Se permitiu avançar. Faz sentido? Porque eu acho que é um desafio grande que a gente tem tido também. Com certeza. Exatamente, né? A gente tem observado, né, em todas as escolas, né, até que na nossa rede municipal aqui de Santo André, o número que aumentou muito de diagnóstico nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, a gente tem visto, né? E a gente tem muitas questões que a gente fala, que aí a gente vai falar da era digital também. O que será que muitas coisas realmente é o transtorno ou que pode ser de hábitos, né, de questões ambientais, de rotinas dessas crianças, né? Porque gerar interesse também para o aprendizado dessa criança não é um desafio grande também no mundo de hoje, né? A gente vê isso, né? Eu falo, tenho muitos pacientes, a criança se engajar para fazer lição de casa e estudar cada vez mais é um desafio grande nesse processo, né? Como que você vê, Rebeca, esse olhar dessa motivação dos alunos para a aprendizagem, com esses desafios, mesmo com os transtornos aumentando, e esse gerenciamento inteiro dentro das questões pedagógicas da escola? Sem dúvidas, a escola sempre competiu com o lazer, né? Com a parte gostosa do dia. A escola sempre foi tida, e não é de hoje, né? É só a gente perguntar para os nossos avós, bisavós, né? As outras gerações também, obviamente, né? O assunto das crianças, o maior gosto das crianças não era estar na escola, né? Sim. Então, a gente sabe que a escola sempre foi enxergada como a parte chata do dia do meu filho, né? Ou a minha parte do dia chata enquanto aluno. Mas hoje, por conta aí de todo esse acesso de virtual, digital,
E aí, óbvio, né, tem as explicações neurobiológicas, né? Sim. Então tem justificativa para isso prender muito mais o aluno, né, a criança hoje em dia. A gente sabe que a competição ela tá mais injusta, né? Sim. A gente perde muito mais fácil para os recursos digitais. E com certeza isso se intensificou muito na pandemia, né? Ou pelo menos pós-pandemia, por conta aí desse acesso muitas vezes descomedido, descontrolado, né? Que as crianças foram submetidas, né? Foram apresentadas, não tinha outra forma de lazer muitas vezes, né? Principalmente no começo. E isso veio para a escola, né? A gente na escola já tinha uma política de restrição de uso de celular dentro de sala, né? A gente sempre teve, há muito tempo, há 10 anos mais ou menos no liceu, a gente proíbe o uso de celular na sala de aula, mas aí, desde esse ano, a gente também acabou proibindo até no intervalo, para forçá-los a interagir, né? Porque isso cada vez mais tem se perdido mesmo, e hoje, em qualquer lugar do mundo, o assunto mais discutido. Sim. Ano passado, eu e a Fernanda estivemos na Finlândia, né, acompanhando, a gente tem uma parceria com um colégio público na Finlândia, um dos melhores colégios de lá, e a diretora tinha acabado de voltar de um congresso na Irlanda, onde ela falou que realmente o tema foi esse. Então, todos os países, né, pelo menos aí os principais representantes, se reuniram para discutir isso. E a Finlândia, você sabe, é tida aí como uma educação de referência, né, de super qualidade, sempre uma das melhores colocadas no PISA, né, o teste internacional, e tem caído muito nos últimos anos. E eles justificam exatamente por isso, por conta desse excesso de digitalização. E aí a gente observou esse ano um movimento dos países nórdicos, principalmente, né, Suécia, Dinamarca, Finlândia, retirando todo esse excesso de tecnologia da escola, então voltando com o livro físico, algo que não existia, né? Saíram reportagens até das crianças abrindo um livro pela primeira vez, né? Eles realmente não tinham contato, era tudo em tablet, né? Em celular, em notebook, laptop. Então, isso faz muita diferença, biologicamente, né? Neuroquimicamente, isso faz muita diferença para a criança. E a gente tem enfrentado uma série de... A gente tem desenvolvido algumas estratégias para que a tecnologia não seja banida completamente, porque, óbvio, isso é uma utopia, mas para que ela seja utilizada de forma correta, né? O uso consciente, mas também o uso limitado. Porque não é só saber como usar, mas é o quanto usar. Perfeito. Muito importante isso, né, que você está falando, porque realmente a gente vê muitos estudos falando do prejuízo desse excesso de uso de tela, né, o quanto impacta. Mas a gente tem muito esse olhar, e isso a pandemia potencializou, que é uma questão também, né, eu falo assim, da rotina familiar, muitas vezes nessa de permitir, eu falo que muitas vezes o pai fica muito mais tempo no celular em vez de interagir com essa criança. E como vocês trabalham, Fernanda, essa cultura com os pais? Porque limitar, né, o uso de celular na escola, ok, mas como que eu faço para que isso se passe para outras ações também na família e até para a criança também quando vir na escola? Porque eu falo que muitas crianças é tão dependente que na hora de descer para entrar na escola, até largar o celular é difícil, não é verdade? Então, assim, porque aquilo gera uma dependência realmente química no cérebro, né? Então, como que vocês trabalham essa relação, desenvolver essa consciência das famílias? Nós bancamos esse ano, né, uma meta do ano ousada, né? Nós desafiamos as famílias a entrarem nessa meta junto conosco, que é justamente o mais livros, menos telas. Menos telas, não é sem tela. Mas o menos tela significa precisamos saber usar. E em que momento? E vamos intensificar com mais leituras. Então, nós já começamos o ano, em 2024, investindo alto, inclusive na formação das famílias, porque as famílias receberam, né, o livro do Michel Desmoget, o Faça-os Ler, que é uma excelente dica para a família. A escola precisa conhecer, mas esse é um livro feito para a família. E lá tem dicas potentes de como é que a família consegue também se desvincular das telas e trazer a partir da leitura algumas referências. Mas nós também ficamos com o compromisso de instrumentalizar essa família, porque é exatamente o que você disse, a família foi entrando nesse momento de ficar absorvida nas telas, né? Sim. Então, assim, eu digo não para o meu filho, mas eu tô lá também, no WhatsApp, nas redes sociais, e não consigo me desvincular. Então, eu preciso começar a criar momentos. Não é da noite para o dia largar o celular, mas
começar a trazer alguns momentos significativos para a família. Até numa das palestras que nós fizemos de Escola de Pais, a gente lançou esse desafio. Que tal numa semana de 7 dias, vocês colocarem 2 dias hoje, amanhã 3, depois 4, até chegar a semana inteira que a gente janta sem tela? Já começa que a gente está jantando junto ou está cada um jantando no seu momento? Sim. A gente consegue não ficar na frente da televisão ou deixar o celular num outro cômodo e no horário de compartilhar o alimento? Né? Isso é histórico, né? Isso é desde que o mundo é mundo, compartilhar o alimento é cultural para unir as pessoas, né? Você sempre une as pessoas que você gosta, vai jantar lá em casa, né? Eu sou gaúcha e o gaúcho fala, vem tomar um chimarrão, né? Tem um compartilhar ali, mas para quê? Para a gente olhar no olho e conversar. Você está olhando no olho do teu filho e conversando com ele? Então, a gente foi trazendo alguns desafios para essas famílias. Eu não sei o que fazer sem ser com tecnologia. Lembra do bom e velho jogo de tabuleiro? Que tal instituir um dia da semana que a gente vai jogar junto um jogo de tabuleiro? Vamos escolher esse jogo, né? E lógico, eu estou falando de dentro de casa, mas tem N outras possibilidades. A cidade é tão educadora, tem tanta coisa bacana acontecendo na cidade. Nós começamos com os adolescentes, né, Rebeca, a fazer com que eles também explorem essa cidade, porque eles têm um pouco mais de autonomia que os pequenos. Então, a última sexta-feira do mês, um evento que a gente chama de expedições culturais, eles saem para explorar a cidade com os professores. Eles pegam o trem, vão até a Paulista, visitam o MASP, o que está acontecendo lá, né? Então, isso é importante porque ele também chega em casa cobrando da família, vamos lá, eu quero que você vá comigo. Uhum. Então, são esses pequenos movimentos que a gente vai tentando trazer essa cultura de sair um pouco da tela. Ela é importante, ela é uma comunicação, eu me mantenho atualizado com meu filho, se ele está voltando para casa, se ele está seguro, mas eu também preciso olhar no olho e conversar. Exato, né? Eu acho que isso é muito importante, todo esse olhar, essa cultura ser desenvolvida, né? E a gente sabe que é muito difícil, né? Então, os desafios, né? E cada um vai defender ali a sua criação. Mas os desafios que os meus pais tiveram, que a Fernanda teve quando educou a filha dela, que a avó da Fernanda teve, são desafios diferentes, né? Foi um momento difícil, desafiador? Sempre é. A criação de uma pessoa sempre é difícil. Mas a gente tem desafios que são circunstanciais. E então, esse desafio digital, ele não existia antigamente. Eu gosto muito de uma frase da Santa Teresa d'Ávila que ela fala assim: é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então a gente sabe que é difícil, mas vale a pena, faz sentido buscar alternativas a partir do momento que a gente tem tantas pesquisas que mostram os impactos negativos. Então, a partir do momento que você mune a família com esses dados, porque a família, né, a gente fala muito assim, a família pode, né, estar em alguns assuntos, ela pode ser incapacitada e inconsciente. Então, ela não sabe que ela não sabe fazer. Sim. A partir do momento que você mostra, né? Então, este é o problema e essas são as estratégias. Você está conscientizando e capacitando. E aí é uma escolha da família. Mas a escola não pode saber de tudo isso e não tentar envolver a família. Né? Esse livro que a Fernanda citou do Michel Demouget, um neurocientista francês, ele reúne mais de 1.400 artigos científicos do mundo todo que mostram os impactos, né? Tanto os prejuízos das telas, quanto os benefícios da leitura. E quanto que os jovens e as crianças estão lendo menos, porque elas estão cada vez mais nas telas. Então, o tempo de tela está saindo de algum lugar. Então, está saindo da leitura, está saindo da atividade física, né? Hoje, com certeza, você pode falar melhor aí as dificuldades depois psicomotoras, né? Tardias, por conta aí de uma falta de exposição, né? De movimentação. Está saindo do sono, né, das interações sociais. Então, eles estão perdendo muito, né, de outras atividades por conta disso. A partir do momento que você mostra isso para a família, né, a gente fala assim, isso tem que incomodar vocês, porque incomoda a gente, mas é o seu filho também. E aí eles passam, então, a entrar nessa guerra, porque é uma batalha, né, não é diferente, conosco. E sim, é muito difícil, porque a criança vai ficar no cômodo, né, é gostoso, Sim. né, gera aí dopamina, né? Exato. Então, e para a família, de certa forma, às vezes é até um refúgio, né? Então, a gente também aqui não está julgando, né? A gente não está com esse olhar julgador. Mas a gente sabe que a gente tem que lutar aí na... Não é fácil na nossa rotina, às vezes a família Exatamente. chegando cansada em casa. Deixa ele no celular, deixa ele no Isso. videogame, que eu preciso um pouco Sossego. de sossego, né? Mas não pode virar, não pode virar regra, né? Exato. Né? Então, a exceção é uma questão, né? E isso eu vejo muito também, como você falou.
sempre assim, eu trabalhei muito, minha especialidade é na escrita caligráfica, ela vem depois da leitura. E aumentou muito a dificuldade do registro dessas crianças por causa do movimento em tela, por falta de essa estimulação. Isso impacta muito. E eu vejo que nem vocês estão trazendo muitos dados, vocês pesquisam. E quando a gente fala, assim, por exemplo, de mantenedores de escola, gestores de escola, nem sempre são profissionais da área. E muitas vezes a gente vê muitas modas surgindo, muitos métodos, concepções. Hoje vamos falar de tal coisa. Como que vocês dariam de dica, por exemplo, para uma escola, para conseguir fazer algo que seja estruturado para a educação, escolher, né? Como buscar conhecimentos, né? Porque eu acho que isso é muito importante para a educação em geral, né? Como que eu faço? Porque muitas vezes a gente vê, não, tá na moda isso, então vamos colocar na escola. Não, agora é isso, né? E precisa ter uma pesquisa um pouco mais aprofundada, né? Como que vocês trabalham com isso? É um dos nossos princípios, e no liceu isso é muito forte, é que um jargão que eu uso, vou usar aqui, porque eu acho que ele é necessário, porque ele é esclarecedor e didático. Você está fazendo feijão com arroz bem feitinho? Porque se você estiver fazendo essa comida bem feitinha, o complemento, que é a inovação, ele agrega. Então, a gente se preocupa muito com exatamente esse processo, a escrita, né? Como está esse processo de alfabetização, de leitura, de competência leitora. Esse mecanismo não pode ficar perdido. A gente tem um tempo ali precioso em todos os segmentos, da educação infantil ao ensino médio. Isso bem trabalhado, elaborado, professor com consciência de que aquilo é necessário para a formação do aluno, eu consigo trazer essas doses de inovação, de né, vamos refrescar aqui esse lugar. Então, tem que olhar, sim, para essas novas metodologias, mas elas precisam complementar. Elas precisam ser algo a mais no meu processo e não ser só isso. O tempo inteiro, uma sala de aula invertida, o tempo inteiro uma metodologia completamente disruptiva, porque esse aluno vai chegando, às vezes, com muitas lacunas no aprendizado, que eu poderia ter cuidado se, de novo, o feijão com arroz tivesse sido bem desenvolvido. Acho que essa consciência é muito importante, porque eu vejo muito assim, né, nesse olhar, porque muitas vezes, até a interpretação, às vezes, de um conhecimento, que nem você falou, Fernanda, acaba virando regra, né? A gente fala assim, por exemplo, ficou muito na moda nos últimos tempos, o brincar livre, e a criança vai lá nos espaços e cria por só. Mas tem que ter uma rotina mínima, tem que ser pensado isso, e não colocar isso 100% Perfeito. dentro da rotina, né? Por isso que precisa de pessoas que pensem bem essa estruturação pedagógica, tudo isso, né? Como que você trabalha, Rebeca, hoje com sua equipe, gestores desde a educação infantil até o ensino médio, nessas reflexões para atuar nessa dinâmica nova dessas crianças, né? Por exemplo, para influenciar ela a ter um hábito leitor, tudo isso. Como que vocês trabalham com a equipe, né, para gerenciar todos esses desafios? A gente incentiva muito que eles pesquisem, né? Então, aquilo que você colocou na sua pergunta anterior, né? Então, para saber se é modismo, se não é. Então, eu fiquei sabendo dessa estratégia, a escola está fazendo desse jeito. A gente sempre incentiva que eles pesquisem. Então, vamos ver realmente se tem, primeiro, comprovação científica, né? Se tem literatura sobre isso e trocar com outras escolas, né? E às vezes, muitas vezes a gente faz, inclusive, projetos pilotos, né? Então, vamos começar um piloto com essa turma, né? Uma vez por semana, para testar esse projeto. Então, tomar muito cuidado com esses modismos, porque realmente, às vezes, é puramente uma intenção comercial, né? Ou, às vezes, é uma estratégia muito disruptiva, como a Fernanda comentou, mas que não tem comprovação e, às vezes, até prejudica, né? Até piora o desenvolvimento pedagógico, o desenvolvimento social. Então, a gente trabalha muito com essas trocas. A gente tem hoje grupos com outras escolas de São Paulo. Nós fazemos parte até de grupos com universidades de São Paulo, né? Faculdades, onde a gente troca muito, né? Como estão chegando os alunos, né? O que eles mais sentem de lacunas mesmo, né? O que seria ideal, como que a escola pode ajudar. Então, a gente tem trocado muito entre escolas, porque não tem nada mais rico do que isso, né? Sim. Conversar com quem, primeiro, tem as mesmas dores, né? São contextos muito próximos, mas também com quem às vezes já está fazendo, né, esse diferente e está funcionando ou não, está tendo desafios. E a gente vai trocando. Em relação
a repertório, né, a leitura que você comentou, a gente, enquanto escola, tem uma visão muito clara de que a escola tem que propor esse repertório para os alunos. Então, tem escolas que não concordam, que pensam diferente, né? Às vezes fica ali, a gente pede que o aluno leia 1, 2, 3 livros no ano. O Liceu não tem essa filosofia, a gente tem um volume de leitura muito maior. Lógico, se eles vão ler ou não, depende muito de cada família, de cada criança, mas existe esse incentivo, essa cobrança e essa consciência, quando eles ficam maiores, né, Fê? De que é importante que isso seja feito, porque é a construção de repertório. E o repertório, ele vai estar presente em qualquer outra fase da sua vida. O repertório que a gente vai acumulando desde criança, num primeiro momento, ele ajuda muito na escrita, na caligrafia, na interpretação de texto. Mas ele vai formando também um repertório cultural, né? Então, a gente fala muito para os alunos, quem lê muito mais, escreve melhor, fala melhor, compreende melhor. Então, você só ganha quando esse seu repertório ele está amplificado. E, obviamente, a gente pode, né? O repertório pode ser adquirido de muitas formas, mas a principal, com comprovação mesmo científica, é a leitura. A leitura coloca a criança em contato com palavras, com expressões, em qualquer idioma, né? Mas principalmente no materno. E isso vai ampliando esse universo de vocabulário da criança e tem aí tendo um resultado gigantesco lá na frente. É exatamente isso, né? Então, todo esse olhar para a aprendizagem, para essa cultura, muitas vezes a gente precisa estar fomentando. Porque eu falo assim, uma das coisas que a gente tem visto até em São Paulo, no Brasil ainda, que, vamos falar, com uma educação geral, os índices ainda de alfabetização, né? Por exemplo, a criança está alfabetizada realmente no 2º ano, né? Todas, ainda é um desafio social. Né? Então, assim, Sim. por todas essas questões, hábito do brasileiro, da leitura, né? Também como que a gente trabalha a parte pedagógica, muitas vezes não atualizamos, Sim. né? Então, assim, tudo isso é um grande desafio. E essa conscientização dos professores, do envolvimento, que a criança é outra, que os desafios são outros, né? Fernanda, você que está nessa parte pedagógica, diretamente com coordenadores, orientadores, como que você vê essas questões para pensar nessas diversidades? Você falou, por exemplo, dos transtornos, das adaptações, das adequações, né? Esse é um olhar que muitos professores estão tendo que ter o contato agora, é mudar o pensamento, né? Porque Exato. eu vejo até que com os especialistas é muito difícil, né? Eu vou dar minha aula, sempre dei essa aula de matemática assim, para assim, e o aluno que segue, né? Como que você está trabalhando essas questões? Como você vê hoje? A gente tem, como a gente começou esse bate-papo conversando, que nós temos um problema de formação. Sim. O especialista, o professor, a partir do 6º ano, né, lá no liceu a partir do 5º, ele se forma na sala de aula, porque a academia, as licenciaturas, não preparam ele para esse sujeito diverso que ele vai encontrar na sala de aula. Eu vou lá, tecnicamente, eu sei explicar um conceito matemático com muita propriedade, mas para que aquele aluno que tem um desenvolvimento, né, regular. E aquele que não consegue, como que eu dou conta de trazer essa informação? Isso é nosso trabalho. Nós precisamos instrumentalizar o professor para que ele possa olhar para essa diversidade. E aí, às vezes, quebrar algumas coisas que já estão muito sólidas no professor. Não, a minha aula é assim. É assim, o aluno que se aprendeu, se não aprendeu, ele que deu os pulos dele, porque eu não sei explicar de um outro jeito. Então, a gente precisa rever essa metodologia, porque você precisa alcançar o maior número possível de alunos. E vai ter aquele que você não vai alcançar. Que tipo de estratégia você vai pensar? Então, quando você está planejando a tua aula, e aí vem a cereja do bolo, que é o planejamento, como que você está planejando a tua aula? Você está pensando no João, no Pedro e na Maria? Precisa pensar nos 3, né? Eles precisam chegar nessa construção. E se não conseguir, que tipo de outros instrumentos a escola também vai ajudar como rede de apoio? E isso é trabalho de formiguinha, é todo dia, nas formações, nos HTPs, nos profissionais que a gente traz de fora para também trazer um pouquinho desse conhecimento. Quem é esse aluno com esse diagnóstico, com essa necessidade, com essa perspectiva? Aí é o trabalho exaustivo de continuar formando o professor dentro da escola. Perfeito. Eu acho que essa formação continuada é um desafio no Brasil inteiro, né? A gente fala que realmente é essa questão, primeiro que
menos profissionais estão eh, indo para a graduação nas áreas de licenciatura, da pedagogia. E isso para o futuro é muito perigoso. A Rebeca falou um pouquinho disso, né? Rebeca, o que você pensa de como motivar pessoas a querer ir para a área da educação, né? Esses professores, muitos a continuarem, porque a gente vê muitos professores até Desistindo, né? desistindo da área, né? Como que você pensa para o futuro que a gente possa reverter isso? A gente teve acesso a uma pesquisa recente que mostra que o que mais incentiva um aluno a seguir a área de docência é ter um professor inspirador, né? Então, quando a escola também se preocupa, né, em ter professores que sejam ali grandes referências para os alunos, e aí não só na sua aula, mas como pessoas, né? E a gente sabe que os professores, eles não ensinam só conteúdos, eles ensinam valores, eles moldam caráter, né? Eles ensinam ali muito sobre a vida mesmo, né? Sobre comportamento, principalmente quando a gente pensa nos alunos que ficam tanto tempo na escola, às vezes até em período estendido, né? Período integral. Então, ter professores referência hoje, né, motivadores, inspiradores, com certeza vão levar os alunos a enxergar essa profissão como uma possibilidade. Hoje no Brasil, menos de 3% dos jovens vão para a área de pedagogia, né, ou para as licenciaturas específicas. Então é um volume muito pequeno. A última pesquisa era 7,5%, 7%, se não estiver enganada. Então, assim, realmente tem caído cada vez mais. E a gente sabe também que uma outra possibilidade é você mostrar que essas carreiras existem, porque às vezes, né, o jovem ele chega no ensino médio com aquelas opções básicas, né, medicina, direito e engenharias, né, e como se não houvesse outras possibilidades. Então a gente faz feira de profissões, a gente traz palestrantes para conversar com eles, a gente traz as universidades até internacionais também, porque né, essas carreiras também são muito buscadas lá fora, né, por quem quer morar fora, então já acaba se especializando. E a gente vai colocando a carreira docente como mais próxima deles, como uma possibilidade, às vezes, até mais atingível do que aquilo, né? Nunca passou pela minha cabeça ser professor. E é bom, é bacana que eles conhecem também muitas mudanças de profissão, pessoas que fizeram transição de carreira. Então, eu sou um engenheiro, né? Eu fiz engenharia, mas hoje eu sou professor, né? E isso acontece em muitas áreas, né? A gente tem aí, na faculdade muito mais, mas na escola também. Então, às vezes, grandes químicos, né, que foram para a indústria, depois acabaram indo para a docência. Os engenheiros, principalmente em matemática, física. Então, isso é bacana deles perceberem que as próprias áreas podem ser interdisciplinares, né? E existem possibilidades. Eu acho que isso é um desafio muito grande, até pela situação da saúde mental dos professores ultimamente, de forma geral, né? Porque, assim, eu até li um livro que falava de um professor que ganhou 5 vezes como melhor professor em Nova York, nos Estados Unidos, né? E uma das respostas que os alunos deram, por que ele ganhou esse prêmio? O que vocês acham? Os alunos. Aí muitos responderam, ele gosta do que faz, ele curte o que faz, né? E hoje muitos professores a gente vê cumprindo o horário, né? E motivar como gestor também, ver a saúde mental, olhar para quem cuida, vamos dizer assim, também é um grande desafio hoje, né, Fernanda? Com certeza. Então, assim, esse olhar no cuidado dos seus gestores, dos professores, o que você daria como gestora de conselho para outros gestores, para esse olhar para o professor, para que ele também motive os alunos dele? Eu acho que o principal é a escuta hoje, né? Os professores querem ser escutados, acolhidos. A gente tem uma questão importante, né? Eu acho que você falou um ponto precioso, né? Tem que gostar do que faz. E alguns professores foram se desiludindo com a carreira. Mas a carreira é isso. A carreira demanda conhecer o aluno, demanda um desgaste de planejamento, demanda corrigir provas. Hoje tem professor incomodado de ter que corrigir muitas provas, mas como que eu conheço o processo do meu aluno se eu não me debruçar sobre a avaliação dele para entender como ele está pensando? Então, isso faz parte. Às vezes eu não quero mais e está tudo bem, é legítimo, né? É um direito também do professor
sair, transicionar, né, ir para uma outra carreira. Mas aqueles que gostam, eles valorizam cada uma dessas etapas como importante para conhecer o seu grupo. Mas às vezes eles estão sobrecarregados, cansados, às vezes em uma ou duas escolas. E a gente tem tentado fazer esses movimentos de escuta. E não é uma escuta do lugar da queixa apenas, né? Mas essa queixa que eu trago, o que isso pode reverter de resultado para o meu trabalho, para a minha qualidade do meu processo? Como às vezes acontece, vou dar um exemplo, né, no Buru, que eu acho que faz sentido. Às vezes o professor está tão desorganizado com as suas rotinas que a gente ajuda ele a se organizar. Olha, veja bem, olha, você tem uma sexta-feira à tarde, vamos tentar na sexta-feira à tarde. Aqui você não tem que trazer talvez alguma coisa para cuidar do seu corpo, da sua saúde mental, né? Que às vezes não é só uma terapia, é fazer uma academia, é andar no parque, é desopilar, é não olhar para dentro da escola, porque o professor às vezes está tão imerso na sua profissão e nas suas coisas que também esquece um pouquinho de cuidar de si, né? Da sua saúde, da sua alimentação. E já aconteceu e a gente precisa às vezes administrar a vida pessoal do profissional, mas para ajudar. Né? Então, esse lugar da escuta com a coordenação, com a gente na direção, também às vezes é necessário. Esses movimentos, né? Porque ele acha que ele está ali sofrendo sozinho. E, de repente, ele descobre que tem outros pares que também estão precisando de ajustes. O que a gente não pode prometer é que não vai ter o excesso de trabalho, porque o trabalho é necessário, faz parte da profissão, né? Talvez tenham escolas que cobrem menos, que tenham menos demandas, né, de processos. Mas aí é uma questão também de você estar dentro da escola que faz sentido para a tua performance, né? Aquilo que a gente falou, né, dos valores da família, tem que estar muito alinhados com os valores, os princípios, né, filosofia pedagógica da escola, isso serve também para os professores, né? Sim. Então, se eu escolhi estar em uma escola de alta performance, obviamente eu tenho um nível de exigência. Se eu escolhi um outro modelo de escola, talvez meu nível de exigência seja menor. Né? Mas o que a gente fala muito é que é muito importante essa reflexão. Porque a partir do momento que eu me sinto desgastado, ou que eu já não me sinto mais feliz, né? Que eu estou infeliz profissionalmente, além de eu estar me auto-sabotando, que já é muito triste, né? Porque a gente fala, né? A gente tem que se amar antes de tudo, né? Então, esse autorrespeito, né? Essa reflexão mesmo, ela é muito importante. Além de eu me auto-sabotar, eu estou sabotando também todo um processo de aprendizagem, porque se eu não estou feliz em sala de aula, obviamente eu não estou rendendo aquilo que eu poderia, eu não estou entregando aquilo que eu poderia. E aí eu também estou prejudicando quantos alunos? 20, 30, 200, dependendo do meu ramo de atuação, 600 alunos. Então também é importante refletir isso, né? Até onde eu estou empurrando com a barriga, né? Por uma questão, às vezes, de remuneração ou de única opção. Exato. Sim. E até onde eu realmente não estou prestando atenção em mim e no outro. Né? Porque esse é um olhar não só para comigo, mas também para com o outro. E esse olhar que você está falando é muito importante, porque muitos educadores aqui nos acompanham, é muito importante, né? Eu falo que sim, até quando a produção de conteúdo digital, nossa, você precisa de dedicação, em todas as áreas precisam de dedicação. Então, o professor que você quer ser também precisa de um olhar, de um plano de carreira, de um auxílio, né? E, Fernanda, esse apoio aos educadores, essa gestão, geralmente, o que você acha que precisa mais? Desde da universidade, das formações, como que é o papel do gestor, né? Então, assim, muitos gestores também nos acompanham. Como que o gestor precisa ter esse olhar, além da escuta, de se organizar na rotina para essa escuta? Porque eu sei que o papel do gestor também é muito difícil, né? Tem que ouvir famílias, demandas, urgências, muitas vezes está apagando fogo ali. E ter essa equipe, né? Não bem estruturada faz toda uma diferença, né? Com certeza, e é um desafio enorme. Mas é se permitir também conhecer. Você precisa conhecer o teu grupo. Qualquer gestor que queira, né, fazer com que o seu grupo ali esteja engajado, motivado, ele precisa conhecer essas pessoas. Então, estar próximo, se fazer presente. A gente precisa, de novo, o professor tem que ter organização e nós também. Então, a gente precisa valorizar os nossos momentos de estar junto, nas reuniões, nos intervalos, né? O intervalo, às vezes, é um momento precioso, porque não é só falar dos processos do dia a dia, mas é da vida. E esse estar perto deles vai trazendo um pouquinho mais de proximidade, para poder
olhar para tudo isso. Perfeito. E aí, Rebeca, nessa continuidade, como cuidar dos seus gestores, você nesse papel, né, para tudo isso ocorrer? Esse olhar, né, então da direção, dos mantenedores, para seus gestores, desde a escolha dos gestores, dessa também, para passar toda essa filosofia, os valores, como que é isso? É uma extensão do que, né, o que eles fazem com os professores, a alta gestão tem que fazer com a média gestão, né? Então, essa escuta ativa, então essas reuniões periódicas, estar sempre disponível, né? Então, o professor tem que encontrar no gestor uma fonte de segurança. E o gestor, né, daí da média gestão tem que encontrar na alta gestão também, né? Aí um respaldo, uma segurança. A gente fala muito em compartilhar responsabilidades, né? Então, é a corresponsabilização. Então, essas decisões, esses desafios, eles são nossos. Não é seu, né? Não é dele. O professor, às vezes, acha que essa situação, esse conflito com o aluno é da orientação, é da coordenação. Não, ele é nosso. Sim. Ele é seu professor, ele também é meu enquanto gestor e ele também é da alta gestão, porque a família é nossa, o aluno é nosso, o processo é nosso e o resultado também é nosso, né? Então, é nesse sentido, estar disponível. É muito importante que a equipe veja na gestão um acesso fácil, um centro de escuta ativa mesmo. Então, essa confiança, né, de eu poder falar tudo aquilo que eu penso, entendendo que eu estou num ambiente de segurança psicológica, para a gente poder tomar as decisões de maneira mais assertivas. Porque, às vezes, no medo, você omite informação ou você não conta, e aí depois tudo aquilo piora, né? Sim. Então, é promover esse ambiente de segurança, mas também de corresponsabilidade. Perfeito. Né? E eu queria voltar um pouquinho num assunto que a gente conversou no começo, Fernanda, que é esse trabalho com as famílias, né? Porque eu percebo muito que na pandemia, no isolamento, a gente falava, quando eu voltar, a gente vai ter mais empatia. E parece que depois houve mais conflitos, né? Eu falo assim, que os pais, muitas vezes, algumas cobranças. Eu tenho visto até pai brigar na porta de escola, se uma criança brigou com a outra, né? Como fazer essa gestão também, né, desses conflitos e das expectativas da família, né, em cima do aprendizado dessa criança, do como ele está dentro do processo, dos comportamentos, que eu acho que muitas vezes os pais trazem, vamos dizer, dores muito na questão comportamental, os professores também, né, muito isso. Como fazer esse olhar? Esse é um desafio do dia a dia. Do dia a dia, né? Se você tiver o segredo, me conta. Mas o que nós tentamos, assim, imediatamente, né, todo dia, é olhar para esse sujeito, sim, na sua individualidade, mas muitas vezes precisa lembrar a família que a escola é uma experiência coletiva. Então, eu não posso só olhar para o teu filho. Ele é respeitado, é legítimo a dor que ele está sentindo e a sua, mas perceba que ele vive no coletivo. Então, ele precisa estar incluído nesse grupo, nesse meio. Então, eu não posso ter ações que vão beneficiar ou privilegiar só o teu filho, porque ele precisa estar no contexto mesmo. E esse é o maior desafio, porque teve toda essa questão, né, pós-pandemia, de que nós esperávamos aí um mundo mais empático e acolhedor, e ele ficou muito mais individualista, né? Eu quero a minha vontade, o meu desejo atendido hoje. Às vezes, a gente chega numa delicadeza e é difícil, é um tema, de novo, sensível. Será que não é teu filho é para essa escola é para o teu filho? Porque o tipo de questão que você está me pedindo, eu não consigo te atender. Então, a tua expectativa de que ele, por exemplo, seja o único privilegiado na turma que pode entrar atrasado na aula, o que eu estou ensinando para ele? Agora, se para você isso é um valor, que eu permita que ele entre atrasado, mas foi só hoje, mas foi hoje você, amanhã vai ser só hoje o outro, amanhã vai ser só hoje o terceiro, então eu não posso ter o só hoje. É coletivo, que pena que aconteceu, mas na próxima aula ele entra. E tem família que não gosta dessa regra que é muito simples, e a gente precisa entender, então talvez não seja esse o espaço, talvez você precise de um espaço em que ele possa entrar na escola a hora que ele puder ou que ele quiser. Então, essa delicadeza, e às vezes parece tão rude para a família, você está dizendo que eu tenho que ir embora? Não, estou dizendo que você precisa olhar se essa escola combina com o que você quer, né? Nós olhamos para o coletivo. E o que é engraçado é que, às vezes, a expectativa da família está justamente numa dificuldade que ela tem em casa. Então, a família tem dificuldade em dizer não para o filho, muitas vezes.
porque não quer frustrar, porque, né, passa o dia longe, enfim. E dizer sim é óbvio que é mais gostoso e é Sim, mais cômodo e mais fácil. Então, ela também não quer ouvir não da escola, né? sim. Então, a mesma dificuldade que eu tenho de falar o não para o meu filho, eu também não aceito, eu não quero frustrar, mas eu também não quero ser frustrado. E a partir do momento, então, que a gente não atende um pleito, uma solicitação, essa família, ela se enxerga, se entende como ferida, né? Como não atendida. E assim como acontece com o filho quando ele ouve um não da Sim. mãe, do pai. Então, é engraçado porque existe essa confusão, muitas vezes, desses papéis, né? Dessas circunstâncias. E a gente fala muito que a escola tem que ter como princípio equidade. Em qualquer lugar que a gente tenta atender, né? Então, eu gosto mais do Noburo, então para o filho dele eu vou abrir essa exceção. A gente vai caindo num mar de contradições depois, você não sustenta, Sim. né? Então, a incoerência depõe muito contra a escola. Então, a equidade, a transparência, ela tem que prevalecer em qualquer decisão. Então, se é não pode para os outros, também não pode para o seu, né? Perfeito. Entendendo que a escola é esse ambiente coletivo. Incrível, eu acho que isso é muito importante, né? Porque esse bate-papo com os gestores, conhecer a filosofia das escolas também é muito importante para as famílias quando vão escolher uma escola para o seu filho. Porque muitas vezes o pai acha que a melhor estrutura, muitas vezes, ou aquela que é mais próxima de casa, né, para a rotina é a melhor. Não, mas você precisa entender a filosofia para o que você quer para sua criança também. Isso é muito importante. E pra gente terminar, eu queria fazer uma última pergunta, que, nossa, já passou o tempo aqui, o papo tá tão gostoso. Eu queria perguntar, pelos estudos, por que vocês observam, pelos comportamentos, interesses das crianças, muitas vezes, né? Como que vocês observam a educação pro futuro? Para que caminho nós vamos? Você acha que se manterá e se adaptará como os currículos que a gente tem? Ou haverá uma grande mudança de olhares, de forma das crianças estudar? O que vocês acham que vai ser pro futuro a educação? Que difícil. Que difícil, né? O que a gente tem hoje, imediatamente, né, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, é que a educação está voltando. Eu acho que o exemplo que a Rebeca deu dos processos da Finlândia mostram que a gente precisa, de novo, né, resgatar alguns princípios, né, para essas crianças poderem se desenvolver de uma forma adequada cognitivamente. Entenda que o que a escola sabe fazer e sabe fazer bem feito é esse processo de desenvolvimento da aprendizagem, né? Desde a educação infantil, passando por cada etapa do seu desenvolvimento, a escola estuda tanto cada uma das etapas que a gente precisa conscientizar a família que acredita na instituição escola ainda. Por favor, vocês precisam acreditar, porque a gente também vive esses modelos de algumas experiências de educar em casa, mas tem uma questão, um ponto sensível, que o educar em casa não atinge, que é o coletivo, que é a vivência com o outro, é a cooperação. Então, a aprendizagem, tanto dos processos que são o básico, né? Do aprender a ler, escrever, redigir, fazer uma boa leitura. Temos um problema de interpretação de texto no ensino médio, mas ele é resultado de uma leitura ineficiente nos anos anteriores. Então, a gente olhar para esses processos que são tão óbvios para a escola, mas para que a família também entenda e confie que a gente não está ali brincando de fazer escola. A gente faz com muita seriedade e com muito compromisso. Eu percebo, a longo prazo, a escola tentando resgatar cada vez mais esses princípios, né, que são as bases mesmo da educação. E acho que somando no que a Fernanda disse, vai depender muito, óbvio, de como essa questão toda do digital estará configurada. Então, se a gente vai continuar com esse excesso de telas, porque hoje a gente vê muitos movimentos de famílias, desde os pequenos, tentando reverter esse processo. Então, talvez daqui 10 anos a gente tenha aí uma outra geração, já muito mais consciente, com um uso mais comedido. Esse é o nosso sonho, né? E é a nossa expectativa. Mas, se isso não acontecer, a gente também não tem como a escola não ter que cuidar, além dessa parte toda pedagógica, da parte social. Porque acaba o que hoje é o único, né? Talvez, o único ambiente onde as crianças se encontram. Então, a escola também acabou assumindo essa função, sempre foi dela, mas hoje muito mais importante, muito mais necessária, né? A demanda muito maior de ter que promover essas interações sociais
com um enfoque muito maior do que antes, justamente por conta dessa falta que a tecnologia acabou causando, né? Que esse excesso de telas acabou impondo. Então, talvez a gente tenha que continuar focando muito nisso ou não, a depender do andar da carruagem digital, né? Exatamente, a escola acaba tendo que se adaptar, né, às situações da sociedade, né? Com Hoje certeza. estamos tendo que fomentar habilidades sociais, porque muitas vezes as crianças estão vindo despreparadas dos ambientes, né? Isso impacta muito. Eu queria agradecer, foi incrível, o tempo passou muito rápido, né? Fernanda, muito obrigado por tudo que você passou. Acho que foi de grande valia a todos os educadores, professores que estão nos acompanhando, né? Pais, mães também. São dicas, informações muito importantes, né? Para você pensar na sua criança, na educação, no mundo que a gente vive hoje. Então, queria que você deixasse assim suas considerações finais, recado que você gostaria de passar um pouquinho. Foi um privilégio esse bate-papo contigo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de falar educação, que é algo que nós fazemos todos os dias, mas é sempre importante aprofundar e compartilhar e alcançar o maior número possível de pessoas. Afinal, é o que eu falo sempre, né? Para isso que eu acordo todos os dias, né? O que mobiliza a sair da cama e trabalhar um pouquinho mais é olhar que esse desenvolvimento todo, né? Dos nossos alunos, dos nossos professores, ser suporte para muitas famílias. Então, isso para nós, para mim em especial, é um privilégio. Eu espero continuar, né, nessa troca constante. Obrigado, mais uma vez. Rebeca, muito obrigado, né, pela participação, pelo conhecimento que passou, né? Então, assim, deixe sua consideração final. Queria realmente agradecer. Tenho certeza que muitas pessoas estão refletindo, vão refletir muito a fala de vocês duas. E deixe seu recado, né? Fale um pouquinho, se quiser deixar a rede social do colégio, das formações. Também faço da Fernanda das palavras da Fê as minhas, né? Então também agradeço pelo convite, pela oportunidade. E acho que essa missão de educar, né, nossa, enquanto educadores, né, da escola, mas também pais e mães, essa missão não é fácil, mas ela vale muito, né? Então eu acho que eu gostaria de encerrar com essa frase, né? Custa caro, mas vale muito. Então é importante que a gente entenda que é uma missão, né? É desafiadora, mas ela traz muitas recompensas e é importante que escola e família estejam juntas nessa caminhada, nessa jornada, nessa construção desse indivíduo. Ótimo. E logo, né, você vai estar no papel também de mãe aí, Sim. trabalhando com essa geração nos dois lados, né? Esse novo desafio para mim, né? Muito bem. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado nosso programa. Semana que vem nós vamos ter outros convidados com novos assuntos. Não se inscreva. Gostou? Inscreva-se no canal. Entra lá nas nossas redes sociais, comente, né? E o que precisar aqui, ó, chama a gente lá, converse, compartilhe. E na educação, assim, a gente precisa se unir cada vez mais para formar uma educação forte para todos. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!